Segurança do trabalho, a atualização de 68 bilhões de reais. Veja os novos recursos do sistema da Gáutica e os novos clientes da semana. E sejam bem-vindos ao Gautcast, que é o nosso encontro semanal para falar sobre as atividades da Gáutica e as novidades em nossos sistemas. Dentre as modificações da segurança do trabalho, as NRs, que são as normas regulativas para a atuação de empresas, principalmente na operação de máquinas e equipamentos, no caso do G-Riscos, que é o nosso produto, foi modificada, foi atualizada visando desburocratizar o processo então empresarial, gerando mais receita, dividendos, mais facilidades e aumento da economia. Com isso foram revogadas também algumas NRs, por exemplo, a NR2, que ela tratava sobre a inspeção prévia para a abertura de uma nova empresa. Essa então, NR, ela era de 1983, do ano que eu nasci. Já estava, então, realmente na hora de ser revista, e ela não só foi revista, como ela foi extinta. E o que se espera, de fato, é que se abram mais empresas no Brasil. Um estudo realizado pela Secretaria Política Econômica, a SPE, do Ministério da Economia, aponta que a revisão só da NR12 poderá gerar uma economia de 43 bilhões de reais em 10 anos. Isso porque a NR12, que era da década de 70, ela estava de fato defasada e não atendia, por exemplo, às necessidades da globalização, que a gente, como as empresas brasileiras, compram muitas máquinas de fora, e a questão da indústria 4.0, porque hoje a gente não trata tudo no papel. Hoje nós podemos trabalhar com tablets, com computadores, celulares, nós temos a tecnologia, os meios digitais à nossa disposição. Então nós separamos aqui algumas questões para você que está curioso para saber o que mudou nas NRs, principalmente na NR12. Caso você queira baixar a NR12 para lê-la na íntegra, ela é bem grande, não é mesmo? Exatamente. 162 páginas, estará dentro do G-Riscos. Então você se cadastrará gratuitamente no G-Riscos e logo na entrada terão os links úteis e ali está disponível para download a NR12, ok? O link então estará na descrição, mas vamos colocar aqui também griscos.top. Bem fácil e rapidamente você terá o seu cadastro. Cauê, o que você, ao atualizar a NR12, que foi o responsável aí por essa atividade aqui na empresa, notou principalmente? O que mais mudou foi a numeração. Então, acredito que todos os engenheiros ali que sabiam de cor, né, essas numerações, vão ter que revisar essa norma. Diversos itens foram extintos e teve um item que chamou bastante a nossa atenção, que seria aqui o 12.18.2. Ah, realmente, é o item que fala exatamente do que eu falei anteriormente sobre o processo de digitalização. Porque na indústria 4.0, um dos pilares para que você coloque a sua empresa nesse patamar da indústria 4.0 é a digitalização. E agora é obrigado manter os documentos atualizados, mas não necessariamente impressos, eles podem ficar digitais. E isso aí é um grande avanço. Então, visando aí essa indústria 4.0, né, a gente criou o aplicativo ali, o G-Riscos. Muitos de vocês já conhecem. Exato. Então, o G-Riscos, ele visa exatamente isso, essa coleta de informações de modo mais automatizado. Então, você faz a coleta dos dados da máquina e você insere tudo ali e já gera todos os documentos, todos digitalizados. Não, exato, porque a digitalização ela traz inúmeros benefícios. Você pode acessar com um tablet, com um celular, você pode chegar na máquina, identificar ela, já ter toda a documentação. Agora estamos criando novos recursos de adicionar anexos, poder ter os manuais, poder ter imagens, esquemas mecânicos, então também desses equipamentos, e com certeza é um passo muito importante para que o Brasil evolua nessa questão industrial. Que se a gente notar aqui o que as notícias vêm dizendo sobre a atualização da NR12, que só ela corresponde a 43 bilhões dessa economia de 68 bilhões de reais ao longo de 10 anos, a gente pode ver que um item que também chama muita atenção, não só nossa, mas de todos os canais de comunicação que estão falando da atualização,
são as medidas para não ter perda de garantia das máquinas. Porque nós somos um mercado consumidor de tecnologia, onde a maioria das máquinas elas vêm de fora. Elas vinham muito da Itália, da Alemanha, hoje vem bastante da China. Só que a máquina que ela é fabricada fora, ela não tem a NR12. Ela tem uma outra norma que é do seu país de origem. E muitas vezes a NR12 ela era geralmente, né, muito mais criteriosa, exigente. Inclusive hoje de manhã eu estava falando com um cliente nosso e eu citei esse aspecto, ele comentou, mas é que o brasileiro tem a cultura de Gerson, que o brasileiro ele sempre dá um jeitinho e dá um jeito para se machucar, às vezes até mesmo de propósito. Só que se nós prestarmos atenção em todas as NRs, o que está sendo trabalhado é principalmente a conscientização. É que, de fato, quem opere tenha mais educação para operar as máquinas. Não que não hajam os mal intencionados que vão tentar burlar, coisas que é muito mais raro em um país desenvolvido. Mas mesmo assim, com certeza, fazendo tudo o que deve ser feito, nós teremos um ambiente muito mais seguro, porque a gente está falando de educação, em vez de blindar toda a máquina, criar um tanque de guerra para trabalhar, e a garantia, tanto pago a 1 milhão, 2 milhões uma máquina. E essa máquina vem para usar, tu tem que mudar ela. E você muda ela e tu perde a garantia. E daí ela estraga, tu precisa de garantia, e daí a peça de uma máquina de milhões, sem dúvida, vai valer bastante também. Com certeza a máquina desmontada vale muito mais do que ela montada, que geralmente tem essa lógica. Então vamos esperar, nós temos esse benefício, né, para os nossos clientes e entusiastas que queiram entender na prática como utilizar a NR12, podem então baixar o G-Riscos aí, que já está atualizado, não é mesmo? Isso aí, teste agora. Bacana. E quais são os novos recursos que temos em nossos sistemas? Bom, então, no Gautica Gestão, que é o nosso ERP, foi adicionado o recurso de busca avançada de produtos. Isso na tela de orçamentos e pedidos. Então, quando você aperta a tecla F6, ele já abre uma janela ali para selecionar os produtos. Bacana, vamos deixar o manual, inclusive, desse recurso aqui na descrição do vídeo. E o intuito dessa atividade, até onde eu sei, é dar mais agilidade no processo de venda. Para que as empresas que utilizam o gestão, eles possam ter mais informações. O que é estoque, isso? Isso, exatamente. Então ali você consegue ver todas as informações do produto e verificar ali se você está montando um orçamento, verificar se ele tem estoque, né? Então facilita muito mais para atender a demanda, né? Legal, também tem as características de produtos, né? Que pode compor, então tem uma composição de produtos direto ali na hora da venda ou do orçamento, né? Que foi comentado. E o G-Riscos, então, sofre essas atualizações que a gente comentou, que é a norma. Foram 162 páginas, nós trabalhamos ontem de manhã, deu o momento que chegamos até a noite atualizando, conseguimos. Conseguimos ontem ainda. Exato, que nós queríamos ser, de fato, a primeira empresa que trabalha com essa tecnologia a ter a norma toda atualizada. Então, nós trabalhamos duro para que os nossos clientes tenham em primeira mão toda a inovação possível ou atualizações. Mas mesmo com a norma atualizada, o G-Riscos ele vai preservar os dados de quem já tem norma, de quem tem análises antigas. No entanto, se o item específico ele sofreu uma modificação de numeração ou no texto, esse item estará novo na próxima vez que for emitida a análise. E caso ela tenha deixado de existir, no caso, o item da norma, o que acontece? A gente fez uma marcação, que seria 2 hífens, né, para identificar ali que esse item foi extinto da norma. Isso. Então, se você olhar lá nas suas recomendações e tiver esses dois traços ali, você vai ver que essa norma foi removida. Exato, então as normas removidas, ela fica com uma linha como se estivesse em branco, né? Ela só tem 2 pontos e é fácil identificar, ou pode remover ou inserir um novo item. Porque alguns itens foram inseridos na norma e esses itens então devem ser... A norma tem que ser lida, obviamente, você profissional, segurança do trabalho, precisa estudar a norma e com isso ver o que você irá adicionar então nas suas análises, laudos e inventários, etc. E temos clientes novos essa semana? Nessa semana, os clientes que adquiriram alguns de nossos produtos foram a Consegue Treinamentos, que é de Salto, de São Paulo. Legal. Inovatec, de Maringá, Paraná.
e Kepro Engenharia, Recife, Pernambuco. O bacana é que são empresas de todo o Brasil que estão conhecendo o nosso trabalho a partir do YouTube, pelo Google, pesquisando muitas vezes. Eles se cadastram, fazem a mentoria com o nosso técnico. Exato. E acabam aderindo. Eles confiam em nós, a nossa inovação, nas nossas automações de processo, na nossa proposta de indústria 4.0 na segurança do trabalho. Valeu aí, pessoal. E a gente sempre comenta aqui, se você tem uma pergunta, deixe, vamos responder. E nós temos uma pergunta. E essa pergunta é da Elisa, não sei o sobrenome como pronuncia, Vanderlich, talvez. E o que ela gostaria de saber, quais são as punições para quem não cumprir com a NR12. Você sabe? Não sei. Se você não sabe, tu vai ficar sabendo agora então. Nossa, e são 3 graves punições. Porque a máquina pode ser interditada, a empresa pode ser multada e o empresário ele pode ser preso. Isso mesmo, Cauê. O que ocorre é o seguinte, vai haver uma fiscalização. E se espera que haja análise de risco, um conhecimento da segurança, né, dentro de categorias que são fornecidas pelas ferramentas, que é o HRN, NBR, CIO, PLR e tudo mais, e um plano de ação para adequação. A adequação é elevar uma máquina que oferece riscos para uma máquina que não oferece riscos ou o mínimo possível, que com medidas administrativas, com devido treinamento e conscientização, os operadores não se machuquem ou, pior, tenham uma fatalidade. O que ocorre é o seguinte, se o plano de ação não estiver sendo executado ou o risco é muito grave, essa máquina pode ser interditada. Voltando na empresa, se o plano de ação não está sendo executado e já foi dado oportunidades, podem vir a ter multas, sendo que a interdição de uma máquina, ela não anula a multa. Pode ser que a máquina fique interditada e a multa para pagar. E se houver, como já aconteceu no Brasil, negligência de máquinas interditadas, elas serem, então, utilizadas novamente, colocadas em operação, o proprietário da empresa ele pode ser preso. E ainda fica com a multa e com a máquina interditada. A gente vai colocar aqui na descrição dos vídeos os links para a NR28, que trata de multas, e a NR3, que fala sobre a interdição, ok? Então, se você tiver interesse em algumas referências que a gente falou aqui, só confira a descrição. E se caso gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal. E se tiver algumas dúvidas, pode deixar ali nos comentários que em próximos vídeos a gente vai abordar ali. Com certeza. Como o da Elisa. Se a gente souber a resposta, a gente responde. Se a gente não tiver a resposta, a gente vai atrás. Pesquisar. Assim como essa resposta, ela veio de parceiros nossos. E nós vamos, sem dúvida, levar mais conhecimento, inovação, automação até você. E até o próximo vídeo. Valeu.